Fala aí, meus amigos, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Hoje para falar sobre dois nomes que saíram, quer dizer, um não saiu hoje, né? Já tinha saído, mas tem uma matéria complementar e a gente já fala. E outro que sim, saiu hoje, sobre jogadores que o Santos estaria de olho, né? E são dois num contexto bem diferente, mas que, assim, eu não vou falar já a minha opinião já dos dois nomes, mas vamos falar sobre eles e depois eu digo. Mas assim, não sei, interessante. O primeiro é o de Lucas Ronier. Lucas Ronier que, quem já viu aqui o canal sabe, eu já falei dele 3 vezes exatamente. Quando o Santos enfrentou o Coritiba no primeiro turno, que até acabou sendo um jogo muito mais fácil do que a gente imaginava, foi 4-0 em uma fase que o Coritiba estava bem melhor, né? Uma época que o Coritiba estava bem melhor dentro da competição. O Santos fez 4-0 na vida. Eu falei naquele vídeo de pré-jogo que o Ronier era o melhor jogador deles e tudo mais, junto com o Friso, que era artilheiro, enfim. Depois, no jogo da volta e num vídeo aqui de destaques da B, eu coloquei ele como o principal, só que também o mais caro, porque é um jogador de jovem, de muito potencial e que foi monitorado, né? Já é monitorado já há algum tempo por vários clubes, né? Mas enfim, ontem o Lucas Mussetti soltou uma matéria dizendo que o Santos tentou o Lucas Ronier, mas tinha ouvido algumas coisas, conversaram e tal, mas tinha ouvido que era um valor meio caro e o Santos não queria. Porém hoje a Nádia Mauad, que é jornalista lá, cobre os times do Paraná, ela trabalha pro GE, pra Globo, enfim, mas ela postou hoje no blog dela lá, no GE, blog da Nádia. E ela fala sobre ele entrar no radar, até comenta, né, que a informação foi divulgada pelo UOL, confirmada pelo GE. Só que ela dá um ponto interessante. Dentro da matéria fala que as conversas acontecem e tudo mais e tal. Só que ela fala assim, os clubes ainda discutem valores e formato. Ou seja, o Santos pode ter achado caro, mas de repente ainda está tentando costurar algum acordo. Interessante. E que a vontade do Santos é muito grande de contar com o atleta. Essa não é novidade, mas é interessante também. O grande problema é a SAF do Coritiba, lá a Tricorp, né, se eu não estou enganado, projeta no Lucas a maior venda da sua história. A maior venda atualmente é o Igor Paixão pro Feyenoord, né? Até no resto da matéria fala. Por 8 milhões de euros ano passado, né? Por 42 milhões de reais mais ou menos aí. E tiveram sondagem da Europa, times da Itália e times de Portugal, segundo a Nádia no texto dela. Agora sim, pode ser difícil, né? Por causa dessa concorrência e tudo mais. Mas é um movimento, primeiro, muito interessante do Santos, claro. Observou bem o jovem talento de 19. Ele vai completar 20? Não, já completou 20. Ele é de 26 de novembro de 2004, então completa 21. Talvez já nem é mais tão jovenzão assim, mas ainda, claro, um jogador que está maturando, né? E é uma revelação. Contrato dele com o Coritiba até dezembro de 2027, mas o Coritiba vai querer vender. A multa rescisória dele para o Brasil, ninguém paga multa, né? A gente sabe, né? Para o Brasil, 200 milhões de reais, para o exterior, 60 milhões de euros. Obviamente que nenhum clube do Brasil, nem o Flamengo vai pagar, se quisesse o Rony, ele ia pagar os 200 milhões de reais, tá? Mas, enfim, então é uma negociação interessante. E o que o Santos poderia tentar, né? Um acordo de tipo, meio que comprometer a ficar com o Rony esse ano e depois vender, ou tipo pagar um valor para o Coritiba, ficar com 50% ou uma porcentagem assim alta ainda para o Coritiba, e o Santos, na hora de revender, em teoria vender por um valor bem mais caro, porque tem mais, além de jogar num nível maior que a Série A, claro, tem um nome muito mais forte, né? O Santos tem um nome de mercado muito mais forte que o Coritiba, inclusive para vender jovens talentos. Poderia, de repente, a Nádia cita mercado da Itália e de Portugal que queriam ele, facilmente poderia vender ano que vem para o Sporting, Benfica, Porto, sei lá, qualquer time da Itália também emergente. Os times italianos têm mais dinheiro que os portugueses no geral, né? Exceção dos 3 grandes, claro. Aliás, acho que até o Sporting, vários clubes médios da Itália devem ter mais dinheiro do que o Sporting. Benfica e Porto talvez não. Mas facilmente o Santos pode vender por um bom dinheiro o Ronier no ano que vem, né? E aí o Coritiba lucraria mais, em teoria, né? Claro, dependeria tudo do valor da venda, a porcentagem acordada com o Santos, enfim. Mas eu acho um movimento bem interessante, porém é muito difícil. Esse é o tipo de negociação que eu entendo se não der certo, porque realmente é uma concorrência bem grande. O que o Santos poderia ter feito é já no meio do ano, que ele já estava se destacando, já vinha fazendo bons jogos, e de repente ter ido lá e buscar ele. Não acho que o valor iria ter diminuído, acho que o valor seria caro do mesmo jeito, mas aí você eliminaria a concorrência brasileira principalmente.
Enfim, o Lucas terminou a Série B com 32 jogos, 35 jogos, 32 como titular. 6 gols e 5 assistências. Um jogador que teve uma grande importância ofensiva para o time do Coritiba, em que pese que o Coritiba não subiu, né? Infelizmente para eles, claro. Mas é um jogador de muita qualidade ofensiva ali. É claro que precisa melhorar algumas coisas. Ele, por exemplo, é bem franzininho, bem pequeno, tem 1,63, se eu não estou enganado. E precisaria ficar um pouquinho mais forte mesmo, enfim. Mas, claro, é um jogador que ainda precisaria evoluir também, claro, está um jovem ainda. E é um nome interessante, repito, é um nome bem interessante. Ele também jogou a própria Copinha esse ano, ele ainda jogou. Joga a Copinha depois que ele sobe para o time profissional do Coxa. Então, nome bem válido, difícil, mas bem válido, um movimento interessante do Santos. E o outro é um sonho antigo, né? Um sonho antigo da diretoria, não dessa diretoria, né? Mas do Santos no geral, que é o Zé Rafael. Hoje o PVC soltou isso lá em alguma das lives, não lembro qual, que falam de times paulistas, né? No UOL. E ele fala que o Zé Rafael estava na pauta do Santos, também estava na do Cruzeiro e do Bahia. Ele saiu do Bahia antes de ir pro Palmeiras, né? Ele chega no Palmeiras vindo do Bahia. E é justamente nessa época, lá atrás, em 2017, tô olhando aqui, até segundo o SofaScore, o Palmeiras pagou 3,5 milhões de euros por ele na época, vindo do Bahia, né? E o Bahia tinha comprado ele do Londrina, porque ele tinha jogado emprestado no Coxa, mas ele pertenceu ao Londrina. Desculpa, é o inverso. Ele era do Coxa e estava emprestado ao Londrina, também foi emprestado no começo da carreira dele para o Novo Hamburgo, enfim. Mas o Zé era um jogador que o Santos quis na época, eu até procurando aqui, eu lembro das negociações da época, das especulações da época, né? Mas eu abri aqui uma matéria do Lance, da ocasião, que era: Santos entra na briga para o Zé Rafael, mas depende de duas eleições. Olha só, atual presidente do Peixe, era o Modesto Roma ainda, se interessa pelo meio do futebol e só poderá conduzir, se interessa pelo meio do Bahia, perdão, só poderá conduzir negociação se reeleito. Para isso, conta com a ajuda de dirigente baiano. Aí já teve um envolvimento ali do presidente do Bahia, Marcelo Santana, que ele tinha boa relação com o Modesto, mas também ia brigar por reeleição lá no Bahia. Não sei se ganhou ou não, mas enfim, acabou que não deu certo, ele não veio para cá. E nessa matéria do Lance ainda cita que o Corinthians também queria o Zé Rafael. No final, acabou indo pro Palmeiras, né? Não foi nem para Santos nem para Corinthians, acabou indo pro Palmeiras. Mas, enfim, então agora, atualmente, até tô abrindo aqui uma do GE enquanto eu falava, que o Palmeiras tinha acertado a compra dele, com a preferência da compra dele, e depois, quando empresta o Allione pro Bahia, depois comprou. Ou seja, ainda foi um tempinho na negociação, porque essa que eu citei, essa matéria do Lance, era do final de 2017. O Palmeiras consegue ele em 2018, né? Só no final do ano. Então o Palmeiras se adiantou e depois acabou comprando. Mas, enfim, agora falando sobre o nome em si, o Zé, eu acho que é um ótimo jogador. Acho que sofreu, claro, com algumas lesões esse ano, sofreu por ter jogado menos. Mas é um nome que me interessaria bastante. É um segundo volante, pode jogar como primeiro também. Até no próprio Bahia ele chegou a fazer meia, mais ou menos, mas eu acho que até encaixaria melhor jogando com um dos dois, tá? E veja bem, digo um dos dois porque não dá para ser os dois. Eu acho que o meio de campo teria que ser ou Schmidt e Zé Rafael, se efetivamente ele chegasse, claro, ou Pituca e Zé Rafael. Os dois mais Zé Rafael, não acho que daria tão certo, não acho que encaixaria tanto. Mas, como eu falei, ele até teve, a última temporada dele do Bahia, ele jogou muito mais avançado, jogou muito mais como um cara de chegada na área, né? E acabou até sendo uma das temporadas artilheiras dele. Ele termina com 18 gols no ano, 13 gols, desculpa, no ano. Não chegou a repetir em nenhum outro ano da carreira dele essa quantidade de gols. Mas enfim, jogava de uma forma mais ofensiva. No Palmeiras ele tinha variado, né, recentemente. Chegou a jogar como segundo volante, como primeiro, como eu disse. Agora, nessa temporada, como eu falei, teve alguns problemas, jogou só 37 partidas. Mas ano passado, ano retrasado e no outro ano, todos ele fez vários jogos também, então aparentemente estava bem fisicamente. Talvez tenha sido um ano só atípico.
porque é um cara que já bateu os 31 anos, né? Então a idade começa, não a pesar, claro, 31 anos ainda tá jovem, mas talvez o corpo já não responda igualmente. Enfim, tem que ver muito bem essa situação. A grande questão é que, segundo o PVC, o Palmeiras não iria dificultar a liberação, mas ia querer uma compensação financeira. E aí, assim, claro, tudo depende de quanto, né, o Palmeiras iria querer. Mas eu acho que é um cara que vale investimento. Não um investimento muito alto, de muitos milhões, mas eu acho que vale um investimento de pagar alguma coisa se precisasse, de um bom salário, porque é o típico jogador que, para mim, chega e joga já no Santos. Só para completar, esse ano 37 jogos e 4 assistências, ano passado 60 jogos, por exemplo, 3 gols e 4 assistências. Estou falando só os números por falar, porque, repito, ele jogou mais recuado, chegou a jogar vários momentos como camisa 5. Enfim, 2022, 63 jogos, 7 gols e 3 assistências, ou seja, um cara que estava jogando sempre uma grande quantidade de jogos. Então é isso. Acho um ótimo nome, se fisicamente estiver bem. Eu vou até olhar aqui no Transfer Market, costuma ter quais as lesões que o atleta teve, não com tanta precisão às vezes, mas é bom dar uma olhadinha assim, e eu vou ver rapidinho. Mas é um atleta que, se estiver bem fisicamente, repito, mesmo se precisasse desembolsar um pequeno dinheiro, um pequeno dinheiro não, mas algum dinheiro, acho que valeria a pena. É um cara que eu vejo que tem muita qualidade. Acho também que é um jogador que bate pra caramba e tem um pouquinho de conivência da arbitragem, né, lá, mas claro que nada que atrapalhe. É um jogador que eu acho que tem muita qualidade apesar disso e tem condições de jogar no Santos assim, com uma certa tranquilidade até. Segundo o Transfer Market, ele teve lesão na coxa esse ano e problemas na região lombar, nas costas, acredito, e por isso perdeu alguns jogos. Enfim, 2 lesões registradas aqui. Uma fez ele ficar um mês fora e a outra quase um mês, um pouco menos. Mas enfim, se estiver bem fisicamente, repito, acho uma ótima contratação. E claro que também é difícil, né? Porque aí, tendo concorrência ou não, mas em teoria você consegue buscar mais fácil, entre aspas, do que o Lucas Ronier, né? Que, repito, concorrência do exterior, do Brasil, jovem, esse sim vai demandar um investimento claro, não vai ser barato, o Santos teria que costurar bem um acordo. Mas o Zé Rafael, acho uma boa. Vai lembrar que o PVC disse também que foi sondagem, ainda não tiveram propostas de nenhum dos clubes, pelo que ele apurou. Nem Santos, nem Cruzeiro, nem Bahia, ninguém. Concorrência tem, mas vale se adiantar, né? Aí a gente tá naquela, o Santos está se movimentando? Está, mas em silêncio. A gente espera que sejam nomes do tipo, porque se começarem a aparecer bons nomes, depois chegar o Zezinho do Piraporinha da Serra, aí vai ficar difícil, né? Você gosta desses 2 nomes? Amanhã a gente volta. Valeu!